Aos amados irmãos, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Esse é o meu desejo e que a cada dia mais possamos crescer no conhecimento da palavra do Eterno. Esse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível, não sei se eu vou conseguir. O que acontece, irmãos? Muitas pessoas, elas não entendem a importância da lei, e outras foram ensinadas errada sobre a lei, e outras simplesmente acham que guarda a lei e não guarda porque ensinam errado. Simples assim. Eu estou separando já aqui algumas passagens bíblicas para que nós possamos compreender exatamente Bíblia na Bíblia, como sempre trago aos irmãos, para que não haja confusão. Então, eu não estou 100% ainda da virose, mas vamos lá. Mas eu estou bem melhor. O que eu vou falar aqui? Muitos irmãos, eles já ouviram falar sobre a lei e eles acabam, os que guardam, alguns que guardam ou que acham que guardam, eles pregam errado sobre isso. Aqui no canal, eu nunca disse aos irmãos e nunca vou dizer que a lei é ponto de salvação. Estou falando a lei válida, mas não vou entrar no mérito qual é, não. A lei não salva. Ponto final. Se você escutar alguém falando, para ser salvo tem que guardar a lei, isso é heresia de um grau tão elevado, que a pessoa acha, quando fala isso, ela acha que sabe a Bíblia, mas não sabe. E muitas vezes, quando ela fala isso, ela está seguindo uma falsa profetisa ou um falso profeta que está indo além do que está escrito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A lei é para ser guardada? É, ponto. Mas ela não é ponto de salvação. Vamos entender hoje o que é ser salvo e para que serve a lei. São duas coisas distintas, elas estão conectadas, mas não são a mesma coisa. Vamos ler aqui. Mateus 16, 15 e 16 dizem assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu poderia parar aqui, colocar um término, acabou a pregação. Mas aqui não é só um versículo, é um estudo mais aprofundado. Prometo aos irmãos ser muito breve nesse vídeo. Então a Bíblia está dizendo, com as palavras do próprio Jesus Cristo, que para ser salvo, aqui não tem lei. Nós temos que entender isso. A lei é importante, mas ela não é ponto de salvação. Mas eu não posso negligenciá-la. Então a situação é muito mais abrangente do que a gente espera. Quem crê e for batizado será salvo. Crê em quem? Em Jesus. Nós temos que crer em Jesus, que Deus o Pai enviou seu Filho unigênito para levar sobre si os nossos pecados, e no terceiro dia, como diz Atos dos Apóstolos, o próprio Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. Se eu creio nisso, eu sou batizado, eu sou salvo. Se a pessoa não crê, já está condenada. Só que tem um ponto importante, muito importante. Em Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, quando eu aceito Jesus, entendo o sacrifício de Jesus e me batizo, eu tenho que guardar o que Jesus manda, o que está escrito. Aí vem a guarda da lei. A lei, ela nunca vai te salvar, irmãos. Você creu em Jesus Cristo, você aceitou ser batizado em nome de Jesus Cristo, e a partir daquele momento, você vai começar a guardar todo e ensinar e a guardar tudo que Deus deseja para a vida dos seus filhos. É isso que temos que entender. Mais um ponto que reforça
que somente Jesus salva. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então aqui abrimos a Bíblia com pequenos exemplos, existem vários versículos que comprovam isso, que apenas Cristo é o ponto único de salvação. Acabou. Só que eu tenho que ensinar a guardar as regras. Eu não posso ser cristão de maneira leviana. Eu não posso ser cristão com uma libertinagem, irmãos. Eu não posso viver como cristão de qualquer maneira. Por isso existem as regras, os estatutos, os juízos, os mandamentos que estão dentro da lei. Eu estou falando apenas da parte válida, que não é o ponto aqui do vídeo. Não vou separar ponto o que é válido e o que não é válido aqui. Posso trazer para os irmãos futuramente. Eu já trouxe várias vezes no canal sobre isso. Posso até tentar colocar aqui embaixo para vocês. Então, olha o que Paulo diz. Novo Testamento. Paulo diz, Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha o que Paulo está dizendo. A minha fé anula a lei? Como muita gente, infelizmente, prega errado. Paulo responde, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, o que está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo em Romanos 3,31 para nós? A nossa fé em Cristo anula a lei de Deus? Não, agora que eu tenho que guardar. É isso que Paulo está dizendo, a parte válida. Nem toda a lei foi abolida. Aí quando nós abrimos em Romanos, no capítulo 7, no versículo 22, só ajustar aqui a iluminação. É normal, a gente fica assim, essa luta, né? Diz assim, a iluminação que eu falo é a televisão. Diz assim, porque segundo o homem interior, Paulo dizendo, Romanos 7, 22, 23. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, Paulo, ele tinha prazer na lei, na parte válida. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei. Membros, corpo. No corpo carnal. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei do entendimento é o homem interior. Na cabeça de Paulo, no conhecimento de Paulo, nos pensamentos de Paulo, ele tem prazer na lei de Deus. Mas o corpo dele, os membros, batalha contra o entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, quando em Romanos 7, Paulo fala sobre a lei, aqui tem duas leis, irmãos. A do pecado, que é em Gálatas, né, que fala sobre os frutos da carne, dentre outras coisas que Deus não gosta, né? Então, é isso. Então, aqui ele guarda a lei, mas ele é pecador. É isso que ele está dizendo. Eu guardo a lei, mas sou pecador. Por isso que no 24 ele coloca assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez a Bíblia não chama Jesus de Deus. Assim como eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Então ele guarda a lei, a parte válida. Mas com a carne, a lei do pecado. Aqui Paulo não está dizendo, eu vou ser salvo por guardar a lei. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que quando eu aceito Cristo, eu tenho que cumprir regras. Que regras são essas? A lei. Só que qual é o detalhe dessa lei? Vamos ajeitar aqui. Qual é o detalhe dessa lei? As pessoas acham que essa lei são só os 10 mandamentos. Esse é o erro. A lei é um conjunto de regras. Não estou falando aqui da Talmud. A Talmud é uma interpretação de 612 regras que muitos rabinos judeus estudaram a Bíblia e mandaram o povo seguir. Não estou falando disso. A lei da Bíblia é uma, Talmud é outra. Não confunda, como muitas pessoas confundem, tá?
Então, isso que está dizendo. Quando nós abrimos mais, em Romanos 8, no versículo 5, 6, 7 e 8, dizem assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então aqui tem dois tipos de membros. Mas como a carta de Paulo aos Romanos é para a igreja, Paulo está falando para pessoas que estão dentro da igreja. É isso que temos que entender. Eu não vou pregar o evangelho para aquele que não conhece a Cristo abrindo as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não são para serem pregadas para o não crente. É para pregar para o crente. Porque essa carta de Paulo à igreja aos Romanos, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então nós temos que ter a sabedoria. Eu não vou chegar para uma pessoa que não segue Jesus, olha, adulterar é pecado. Ele não está nem aí para isso. A carta é para puxar a orelha de quem já aceitou Jesus, de quem está no caminho, ou deveria estar no caminho. Temos que entender isso. Ali coloca assim, Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que é isso? Tem muita gente dentro do cristianismo totalmente carnal. Espiritualidade zero. E muitas vezes são líderes. Eu estava vendo um vídeo, um documentário esses tempos agora, até estava assistindo um aqui, que existe, é uma coisa muito triste falar isso, existe muito pastor que é ateu. Só está ali pelo venha nós. O cara é ateu. Né? Muitos. Segundo a pesquisa que foi feita em um dos documentários que eu vi. Isso no Brasil, tá? No Brasil. Agora, se isso é verdade ou não, não sei. Estou dando um exemplo aqui que eu vi um documentário. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Significa isso. O homem que obedece a Deus e aquele que desobedece, o que eles têm em comum? Eles são pecadores. Não tem como fugir disso. Mas qual é a diferença? Que aquele que quer obedecer, ele evita o erro. Vamos deixar bem claro aqui. Ele evita o erro. Então já estou abrindo aqui para nós compreendermos o que é o pecado, para não ser enganado pelas falsas doutrinas. Já está marcado aqui. Vamos para o próximo. Não, vamos continuar lendo aqui que nós não terminamos. Rapaz, Romanos 8 saiu, tá para cá. Versículo 6 de Romanos 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Muito bem, aqui são as consequências daquilo que nós escolhemos. Eu não vou me excluir. Não sou melhor do que ninguém. Se eu escolher a carne, eu perco a salvação. Se eu escolher o Espírito, eu tenho vida e paz. 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando a pessoa ela escolhe viver na carne, ela é inimiga de Deus. Por quê? Por quê? A Bíblia fala, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, quando você fala, toda a lei foi abolida, isso é para guardar sábado, é para judeu. Aí começa a botar uma desculpa atrás da outra, porque você não foi ensinado corretamente a doutrina e só repete como papagaio de pirata. Cuidado. Cuidado. Vou ler novamente Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é amizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Você vê isso? Ele não cumpre, não obedece nada. A pessoa vai para o culto, é líder, é não sei o quê, às vezes está pregando, está fazendo um monte de coisa e é carnal. 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora vamos abrir 1 João capítulo 3, versículo 4 e aprender o que é o pecado. Muitas pessoas não fazem ideia o que é pecado. A teologia diabólica, né, que eu sempre falo, ela fala que pecado é qualquer coisa, menos o que a Bíblia diz o que é. Então como é que você pode saber se você está vivendo uma vida íntegra com Deus?
Se você que aceitou Jesus, você está andando com Deus, né? Se você está seguindo o que realmente é, será? Vamos abrir a Bíblia. 1 Joãozinho 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Novamente, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você não guarda a lei, você, além de ser inimigo de Deus, você está em pecado. Então, a lei, ela nos ensina o que é certo, o que é correto. Por isso que Romanos 7, Paulo fala, a lei é um mandamento santo, justo e bom. Por que ele é santo? Porque se você guarda a lei, você não peca. Entende por que a lei é importante? A lei diz, diante de Deus, o que é certo, o que é errado. O que é viver em pecado, o que é viver evitando o pecado. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você, no dia, tenha batido um carro, tem alguém da sua família doente no hospital, você já está por aqui, problema de trabalho, problema de saúde, um monte de coisa, dívida, e você naquele momento tem um erro isolado. Você se exalta, você acaba se estressando, que é natural se estressar, natural, mas você teve um erro isolado. Você teve esse erro isolado e não teve mais, parabéns, irmão. É isso que Deus quer, o erro isolado. Só vamos ser perfeitos no céu. Deus quer o erro isolado. Mas vamos supor que existe uma outra pessoa, um outro rapaz, ou uma outra moça, ou um marido ou uma esposa, que estão acostumados em trair o seu cônjuge. Vamos supor isso agora. Data para que eu esteja com a minha... Que ele está acostumado a trair o seu cônjuge. Traiu a primeira, traiu a segunda, traiu a terceira, traiu a quarta, está com a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Isso não é um erro isolado. E isso é viver na prática do pecado. Não adulterarás. Essa é a diferença. Nós cristãos vamos pecar? Vamos. Corpo carnal. Mas não é viver na prática. Então, quando você evita o pecado, você guarda a lei. Aí você chega assim, Leone, o ser humano consegue guardar a lei? Não. Por isso que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você ora pedindo o Espírito Santo a Deus, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você aceita Jesus. Aceitei Jesus, me batizei agora. Vou pedir ao Espírito Santo que ele me ajude a obedecer o que está escrito. Essa é a harmonia. Vamos continuar. Eu não vou falar aqui, pregar sem abrir toda a lei, que é muita coisa. E, novamente, não é a Talmud. Não confunda. A lei de Deus, ou Decágono, ele se encontra primeiramente em Êxodo capítulo 20, no versículo 2 até o versículo 17. Essa aqui é uma das leis válidas. A outra lei válida, ela está em Levítico 11, que ela é chamada de lei de alimentação. Que muitas pessoas não entendem que quando você, por exemplo, você come um animal imundo, você comete abominação, dependendo do animal. Mas na pregação não é essa. Quando você abre Levítico 18, Deus fala sobre a lei dentro da família, como deve proceder e como não deve. Quando você abre Levítico 19, você pega sobre a lei do amor ao próximo. Então, quando você vai abrir Provérbios, 6 coisas que o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Então, existem vários exemplos bíblicos de o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Só que existem pessoas que eles fazem o quê? Primeiro, eles colocam a lei como ponto de salvação, que isso é mentira, é heresia. Segundo, diz que uma lei é mais importante que outra, que isso biblicamente não está escrito. Não está escrito isso.
Terceiro ponto, não guarda a lei toda, só guarda o que é onde ele está, diz que é só aquela. Infelizmente é isso. Mas tem um ponto aqui que eu quero trazer aos irmãos. Vou trazer a diferença entre a lei e o Espírito Santo. Uma diferença, assim, biblicamente falando, existe a diferença deles entre eles, são enormes. Mas eu vou colocar um conceito que existe alguns irmãos que eles pregam errado sobre isso aqui, eles pregam errado, defendem a heresia, porque a profetisa da besta está enganando eles. Olha o que diz. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 20. Rapaz, não sai da cabeça. E santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que Deus repetiu a mesma informação 2 vezes? Porque a Bíblia diz que tem que ter 2 testemunhas. Então existem 2 versículos na Bíblia que dizem que o sábado é de Deus, Deus fala, meus sábados. Nem é meu sábado. Não é de judeu, é de Deus. Que a pregação não é essa aqui. Mas aqui está dizendo 2 vezes na Bíblia que o sábado é um sinal. Nice. Quando vamos para Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual é o evangelho? Aprender de Jesus. E, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, segundo a Bíblia, o Espírito Santo é um selo e o sábado é um sinal. Eu vou abrir aqui um outro versículo que vai mostrar aos irmãos aqui. Tem que ter 2 testemunhas, né? Só um minutinho. E 2 Coríntios 1, 22. Vamos abrir aqui. Tem que ter 2 testemunhas. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós abrimos a Bíblia em 2 testemunhas que o sábado é um sinal e o Espírito Santo é um selo. Se você prega além disso, você está sendo usado não é pelo Espírito de Deus, é por outro espírito. Se você não, muito claramente, abrimos a Bíblia aqui, trouxemos para você, e você vai colocar, não, mas veja só, não, mas se você começar com não, veja só com não mais, você não tem um espírito. Porque você não vai chamar a Bíblia de mentirosa. Você pode não concordar comigo. Perfeito. Você tem todo o direito. Nice. Mas chamar a Bíblia de mentirosa você não pode. Aí por que para Deus não tem mandamento maior e menor? A Bíblia diz de pecado da feitiçaria, pior da idolatria e tal, 1 Samuel e tal. Mas olha o que diz. Aqui está a paciência dos santos. Aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E algumas versões a lei, né? A Torá, que é a lei. Então que possamos ter compreendido um pouco sobre isso. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.